Do Senhor, a todos vocês que estão aqui comigo. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto de vital importância para homens, para famílias. Eu quero convidar você a ficar comigo alguns minutinhos, não vai ser nada demorado. Manda esse link para algum conhecido, para algum outro homem que tenha interesse em saber mais sobre o que é ser um homem de honra. Convido você a relaxar, sentar um pouquinho e prestar atenção no que nós vamos conversar. Se você, esposa, está aí por perto do maridão, entrega o celular para ele assistir essa live, vai ser muito importante. Você, mãe, entrega esse celular com essa live para o seu filho. Vamos todos juntos assistir, conversar um pouquinho sobre homens de honra, onde estão. Eu não sei qual foi a sua referência ou qual é a sua referência de homem, e se você teve um homem de honra na sua família, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, mas isso é de vital importância. Muitas pessoas cresceram desnorteadas porque não tiveram boas referências paternas, não tiveram boas referências de homens de honra. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho disso. Você pode mudar essa história, mesmo que você não tenha tido o privilégio de crescer ao lado de um homem de honra. Você pode se tornar um homem de honra, um pai maravilhoso, um marido espetacular. Mas para isso existem princípios, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esses princípios. Princípios para se tornar um homem de honra. Eu, graças a Deus, tive e tenho um homem de honra na minha vida, o meu pai, conhecido por muitos e muitas pessoas como um homem de honra, alguém íntegro, alguém verdadeiro e alguém em que eu pude me espelhar para ver e para perceber as coisas como devem ser feitas, devem ser faladas, devem ser vivenciadas. Graças a Deus eu tive esse exemplo para mim. O significado de honra é amplo, mas ele pode ser resumido como o alinhamento entre o caráter, que é aquilo que você realmente é quando ninguém está vendo, e a reputação, que é o que pensam a respeito de você. Falando sobre essas duas dimensões da honra, nós vamos falar primeiro da integridade. Nesse nível, a honra é uma bússola moral, onde as pessoas acabam esbarrando sempre quando os seus valores são ameaçados. E a palavra-chave para isso é coerência. Existem pessoas que não são coerentes, eles pregam sobre famílias, mas eles não observam os princípios e cuidados nas suas famílias. Eles pregam sobre finanças e vivem uma vida complicada no meio das finanças. Eles falam sobre vida cristã, mas não vivem uma vida com os princípios basilares cristãos. Por isso, é muito importante que exista coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivenciamos. Precisa haver essa coerência. E existe a dimensão social da honra, que é o patrimônio. Por muito tempo, a honra foi vista como um patrimônio para os homens. Se eles perdessem essa honra, existem culturas, civilizações em que as pessoas acabavam tirando a própria vida porque perdiam a honra. E eles preferiam não viver, do que viver sem honra. Um homem de honra, ele não precisa de contratos complexos para fechar uma determinada negociação. A sua palavra, o seu aperto de mão bastam. Por isso a honra é tão importante, por isso é tão importante viver essa coerência entre o que se vive e o que se fala. Agora,
você pode escrever aqui nos comentários se você acha que a honra, ela nasce de berço, ela vem adquirida de berço, ou se ela é adquirida ao longo da vida, ao longo dos anos. O que você acha? Escreve aí nos comentários para a gente. Depois discutir a respeito disso, conversar a respeito disso. Hoje existe uma crise de identidade. As pessoas estão trocando a honra pelo status. Status são likes, são curtidas, são visualizações. As pessoas estão apodrecendo por dentro, mas por fora estão bem vestidas, estão num carro maravilhoso, estão numa casa linda, mas por dentro não possuem honra. Essa é uma crise da identidade nos dias atuais. Então nós vamos falar hoje sobre 4 princípios para que a pessoa se torne um homem de honra. O primeiro pilar que nós vamos falar é sobre a autodisciplina. Um homem que não governa a si mesmo, ele não pode ser considerado um homem de honra. O homem precisa saber controlar os seus impulsos, ele precisa saber controlar suas emoções. Quantos homens estão perdendo a vida todos os dias porque não conseguem controlar os seus impulsos? A qualquer momento de adversidade, ele acaba tomando atitudes que acabam deixando problemas para suas vidas, briga no trânsito, uma briga no comércio. Hoje mesmo estava assistindo o Rios, onde houve uma briga por causa de uma discussão. As pessoas não estão preocupadas em voltar para casa, voltar para sua família, elas estão mais preocupadas em ter razão, em mostrar a sua razão. Ah, foi mais forte do que eu. Essa é uma frase que as pessoas costumam dizer, foi mais forte do que eu. Mas para o homem de honra, isso não vale, isso não existe, porque ele é mais forte do que a sua própria personalidade. A personalidade, ela influencia a vida das pessoas, mas ela não domina. A pessoa precisa saber dominar. Então, se eu tenho uma personalidade mais difícil, uma personalidade de alguém que gosta de brigar, de discutir, mas eu posso controlar isso. Você imagina no trânsito quantas pessoas estão perdendo a vida porque não conseguem controlar os seus impulsos. Falando em impulsos, me faz lembrar uma história bem conhecida de um empresário que viajou para o Japão para fazer e fechar um grande negócio, para fechar um grande contrato. Ali foram negociados os termos, eles conseguiram fechar aquele grande contrato, todos estavam muito felizes com aquilo e foram comemorar à noite num bar, num restaurante. E ali, no meio daquela conversa, no meio daquela diversão, esse brasileiro falou para aqueles japoneses: e aí, pessoal, onde é que a gente consegue umas garotas aí para a gente se divertir? Onde é que a gente consegue uma diversão diferenciada? E então aqueles homens olharam para ele e falaram: olha, se você não honra a mulher que está contigo, a mulher que batalha com as suas batalhas, a mulher que divide uma vida com você, que tem filhos contigo, você não honra essa mulher, você não vai honrar nós, que somos desconhecidos para você, temos apenas um contrato. E eles conseguiram quebrar esse contrato e esse homem voltou para o Brasil sem o tão sonhado contrato. Porque um homem que não tinha autodisciplina, um homem que não conseguiu controlar os seus impulsos. O segundo pilar que nós vamos trazer agora para vocês analisarem, pensarem a respeito, é a força da palavra. Lá em Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque a palavra hoje em dia se tornou tão barata, tão sem valor. Antigamente as pessoas davam um aperto de mão, diziam que algo estava negociado e pronto, não precisava nem de contratos para aquilo, as pessoas faziam de tudo para honrar a sua palavra. Hoje em dia pode ter contrato, pode ter testemunhas, as pessoas estão falhando, estão errando, estão quebrando esses contratos. O que aconteceu no meio do caminho? Por que é tão difícil as pessoas falarem, cumprir o que elas falam? Nesse pilar, a honra
é exatamente cumprir com o que se promete, com o que se propõe a fazer. Mesmo que isso traga prejuízo financeiro ou social, a pessoa cumpre, porque ela tem uma honra para zelar. O terceiro pilar que nós vamos tratar é a edificação familiar. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo vossa mulher por parte mais frágil, tratai-a com honra, por ser ela herdeira convosco da graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Quantas pessoas estão orando, achando que Deus está ouvindo, que Deus vai responder, mas na verdade não honram suas esposas, e por isso Deus não vai responder a essas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Será que as nossas orações estão sendo interrompidas? Será que nós temos vivido uma vida de honra, honrando as nossas esposas para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus? Efésios 5:25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, pensem no tamanho desse amor que precisamos ter por nossas esposas. É o amor de alguém que entregou a sua própria vida por amor à sua noiva, Cristo. Nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. É se colocar na frente do revólver pela sua esposa. É se colocar na frente de qualquer ameaça que possa vir sobre a sua esposa, sobre a sua família. Por quê? Porque você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. 1 Timóteo 5:8 diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, preste muita atenção nisso, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um infiel. Amado, você pode orar, você pode jejuar, você pode subir o monte, você pode pregar, você pode ter célula na sua casa, não importa se você não tiver cuidado dos seus e principalmente daqueles da sua própria família, você é pior do que o infiel. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Será que temos cuidado da nossa casa, da nossa família? Será que temos tido cuidado da nossa esposa, dos nossos filhos e até dos nossos pais? Que tipo de homens de honra temos sido? É algo para nós analisarmos, para nós pensarmos com carinho. Um homem que honra e cuida da sua família com maestria é um homem que zela, é um homem que protege, é um homem que dedica tempo de qualidade, é um homem que corrige, é um homem que está sempre perto, sempre pronto a ouvir. É um homem que sabe que os seus filhos usarão o seu casamento como o primeiro modelo de amor. Por isso, ser homem de honra não é só apenas sobre nós mesmos, mas ser homem de honra é sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o futuro dos nossos filhos. Homem, que tipo de marido você está mostrando para sua filha que o marido deve ser? Como deve ser o marido na cabeça da sua filha? Como você trata a sua esposa é a maneira como a sua filha vai achar que deve ser tratada pelo seu marido. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é a primeira escola dos nossos filhos sobre casamento, sobre família, é vivendo dentro da sua casa com seus pais. A maior herança que um pai deixa não é o que ele construiu lá fora, mas quem ele formou lá dentro dos seus filhos. Uma grande maneira de demonstrar o amor pelos seus filhos é amando verdadeiramente a mãe deles. É muito interessante isso. Uma maneira de demonstrar amor pelos seus filhos é demonstrando o amor verdadeiro pela mãe deles. Provérbios 20, versículo 7 diz: O justo caminha
na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Será que nós temos sido justos e andado com integridade para que os nossos filhos sejam felizes? São muitas perguntas para nós refletirmos a respeito, para nós pensarmos a respeito. O quarto e último pilar é o pilar espiritual. Você já deve ter percebido que os 3 pilares iniciais são vividos por pessoas que têm Deus dentro de si. Tudo no final se resume a isso. Se você é de Deus, você tem o primeiro pilar, a autodisciplina. Se você é de Deus, você tem o segundo pilar, a sua palavra é um contrato. Se você é de Deus, você tem o terceiro pilar, você busca a edificação da sua família. E se você é de Deus, você tem intimidade espiritual com Ele. Se em alguns pontos, em algum desses pontos aqui você está falhando, há algo que precisa ser verificado, algo que precisa ser estudado, analisado. Por quê? Porque se você é um homem de Deus, você precisa vivenciar esses 4 pilares. Para um homem se parecer com Cristo, é o nível mais alto de honra que ele pode alcançar. Precisamos buscar as características de Cristo para dentro das nossas vidas. Precisamos viver como ele viveu, amar como ele amou. Precisamos agir e também reagir como ele, para que sejamos homens verdadeiramente de honra. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido, se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, nós vivemos o fruto do Espírito. E tudo que nós falamos até aqui se resume a viver como Cristo, a amar como Cristo. O fruto do Espírito são 9 virtudes que compõem o caráter. Lembra do que falamos lá na introdução sobre caráter? São 9 virtudes que compõem o caráter cristão. Algumas pessoas falam frutos do Espírito, mas na verdade é o fruto do Espírito. Eu costumo comparar o fruto do Espírito com uma tangerina. É uma maneira bem fácil, bem prática de nós entendermos o fruto do Espírito. O fruto é a tangerina. E as 9 características são 9 gomos dentro dessa fruta. Nós precisamos ter esses 9 gomos, essas 9 características dentro da nossa vida. E quais são elas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que nós temos vivenciado tudo isso? Hoje nós podemos tomar a firme decisão de trabalharmos esses pontos dentro das nossas vidas, dentro do nosso caráter. Nós podemos hoje tomar a firme decisão de trabalhar cada um desses pontos. São 9. Você pode trabalhar um ponto agora, a partir de hoje, consolidar esse ponto, fortalecer esse ponto dentro de você e depois partir para um próximo. Se você tentar todos de uma vez, talvez seja complicado, talvez seja difícil, no meio de tantas características, mas tenha o compromisso de firmar um hoje. Depois de alguns dias, firme outro compromisso com outra característica, outro gomo do fruto do Espírito. E assim você vai trabalhando um por um, e dentro de alguns meses, dentro de algum tempo, você será um homem cada vez mais parecido com Cristo. Imagine um espelho. Se o espelho estiver sujo, estiver quebrado, a imagem refletida vai sair distorcida. Nós já sabemos disso. Nós já temos experiência com isso. E o pecado quebrou o espelho da honra. O pecado veio para destruir todo tipo de honra que possa haver, veio para destruir nosso caráter, nossa reputação. Se o pecado quebrou o espelho da honra, o processo para se tornar um homem de honra é o processo de permitir que o Espírito Santo esteja limpando e restaurando esse espelho. Para que quando as pessoas olharem para você, quando as pessoas olharem para mim, que elas possam ver traços, características
de Cristo em nós. O mundo não precisa apenas de homens que falam de Jesus. O mundo precisa de homens que desesperadamente amem como Cristo amou, vivam como Cristo amou. Será que nós temos falado apenas de Cristo ou será que nós temos vivido como Cristo viveu? Eu quero, nessa conclusão, convidar você a uma metanoia, a uma mudança de mente. Eu destaco que isso é muito importante. Para você ser um homem de honra, talvez seja necessário que você precise abrir mão de certas amizades, certas influências que estão sobre você. Talvez seja necessário você sair de certas mesas, abandonar certos círculos, para que você se torne um homem de honra e passe, então, a frequentar outros ambientes mais inspiradores. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Partindo desse princípio e você tendo em mente quais são essas 5 pessoas, que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de pessoa você está desenvolvendo em você? Que tipo de pai você está se tornando? Que tipo de esposo você está se tornando? Que tipo de cristão você está se tornando? Será que você está cada dia mais parecido com Cristo? Ou será que está recebendo influências e sendo uma esponja, absorvendo influências negativas de amizades, de mesas, de círculos onde você tem vivido? Eu quero hoje desafiar você a escolher uma área da sua vida. Ainda hoje, seja no casamento, seja nas finanças, seja no trabalho, mas hoje escolha uma área da sua vida para que você aplique uma atitude de honra imediatamente. Já hoje, a partir de hoje, escolha, pratique, consolide, depois uma outra, pratique, consolide, como eu acabei de dizer. E com o tempo, você será um homem de excelência, honrado por todos ao seu redor, mas principalmente honrado por Deus. Isso é o mais importante. Isso é o que vale mais, ser honrado por Deus. Eu quero deixar 2 perguntas para a sua reflexão, para a minha reflexão, para a nossa, porque antes da palavra chegar aí para você, primeiro ela passou por mim. Você está construindo um nome que seus filhos terão orgulho de carregar? Isso é muito importante. Aqui na minha família são os Rodrigues Silva. Será que meus filhos terão orgulho de carregar o Rodrigues Silva? A outra pergunta é: se todos soubessem exatamente o que você faz quando ninguém está olhando, isso é, se sua vida fosse passada num telão, será que as pessoas ainda considerariam você um homem de honra? Um homem de caráter? Para finalizar, eu quero deixar para você, para sua meditação, as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja, as características daquilo que nós precisamos colocar o nosso coração, colocar a nossa mente, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem virtude, nisso nós precisamos pensar, nisso nós precisamos crescer, nisso precisamos nos desenvolver. Eu vou encerrar por aqui trazendo perguntas, então, essas perguntas todas a vocês. Como temos sido? Será que temos caminhado um caminho de honra? Será que nós temos trilhado um caminho que vai nos levar para sermos homens de honra? Ou será que não? E o que está faltando para que nós trilhemos esse caminho? O que é necessário fazer ou mudar em nossas vidas para que esse caminho seja trilhado e vencido? Eu encerro por aqui. Que você possa pensar, refletir a respeito de tudo isso que foi falado. Que essas palavras fiquem no seu coração e que possa trazer
algum tipo de mudança, algum tipo de crescimento, algum tipo de melhora na sua vida. Eu espero vocês na próxima terça-feira às 20 horas com uma outra palavra que nós estaremos trazendo a homens ou casais ou autistas com diagnóstico tardio, que é o meu caso, e eu preciso contar essa história. Talvez você se identifique ou identifique alguém conhecido com essa questão, com essa vivência. Então, obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Espero que essas palavras realmente surtam efeito desejado. Fiquem todos na paz, que excede a todo entendimento.